Olá, começando o nosso programa Papo Coach, esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês muita informação relevante e importante para o seu crescimento pessoal e profissional através de excelentes profissionais do mercado. Então é uma oportunidade gratuita para você se aperfeiçoar, para você criar uma história diferente para você. E hoje vamos falar de vendas, esse assunto que é tão importante que acaba sendo uma incógnita para algumas pessoas. Você se vende bem? Você sabe vender? Tem gente que fala assim, mas eu não sou vendedor. Peraí, todos somos vendedores. Quando você trabalha numa empresa, você está vendendo o seu tempo em troca de salário. Já pensou nisso? Então, se você souber vender melhor o seu tempo, seus resultados vão ser melhor. E olha só, a gente está trazendo a Kelly para, junto com toda essa informação que a gente vai levar para vocês sobre vendas, para falar de comunicação persuasiva, que é tão importante sobre essa parte de vendas. Olha um pouquinho para você ver que vai valer a pena ficar com a gente até o final também nesse programa. Vamos lá ver? Não adianta você persistir na fala do mesmo jeito. É igual falar com o filho. Ah, filho, vai tomar banho. E ele não vai. Vai tomar banho, não vai. Ah, já falei 1000 vezes, você não vai. Por que você mantém falando do mesmo jeito? Então, como todo mundo já sabe, caneta e papel na mão, anota tudo para colocar em prática logo. E nesse período, gente, de tantas incertezas, né, essa pandemia que veio aí, que bagunçou a vida de todo mundo, tirou todo mundo, tem gente que saiu do mercado, tem gente que entrou para o mercado, foi uma confusão. Mas como é que você se fortalece nesses problemas de mudanças de estratégias, de tudo isso? Né? Porque o mundo mudou. Você, se ficar paralisado, provavelmente você vai ficar para trás. Então esse é o grande detalhe. Como é que você faz para acompanhar essa mudança gigante que aconteceu no mundo? E uma coisa que, desde os primórdios, é importantíssimo, e agora mais do que nunca, chama-se vendas. E tem gente que vai falar assim, pô, eu não mexo com venda. Claro que mexe. Até no relacionamento. Você vende a sua imagem, você vende a sua empatia para conquistar a pessoa que você quer. Tem gente que não gosta de chamar de venda, que fica parecendo um produto, um rótulo, mas nada mais é do que venda. E nesse momento de tantas incertezas, de tanto fake news, de tanto autoconsumismo, né, as pessoas começam a consumir de forma desenfreada. Justamente por quê? Para ter o prazer imediato. Você já viu que tem gente que tem prazer em comprar, mesmo sem necessidade? É uma forma dela se presentear. Se a vida não está te dando suporte para isso, se as suas realizações não estão sendo importantes, essa fuga pode estar acontecendo com você. E a solução não é essa, porque, como o nome diz, é um prazer imediato. Eu já vi casos de pessoas que chegam com sacolas e sacolas e guardam no armário e nem abrem o que tem dentro. Lógico que ela sabe o que ela comprou, porque ela foi na loja e comprou. Mas já perdeu o gosto, ela nem tira da sacola. Isso é um caso muito sério, muito grave. Então, vamos cuidar disso aí para isso não acontecer com a gente? E vamos trocar o prazer imediato pelo prazer constante, pelo aquele prazer que nos vai dar sabor de viver. Isso é o grande detalhe da vida. E para isso, a gente precisa entender como a gente também é comprador, a gente também é vendedor. E por que eu sei comprar e não sei vender direito? Por que eu sou expert em compras, compro o que não preciso, que é uma beleza, compro coisa que não é boa, que não vai funcionar, e na hora de vender eu tenho dificuldades? É porque eu coloquei isso na minha cabeça. É porque eu coloquei, que eu não gosto de ser persuasivo, que eu não gosto de ficar incomodando as pessoas. Mas você parou para pensar que você pode estar ofertando para uma pessoa o que ela realmente deseja? Isso é imprescindível. Quando você ama o que faz, quando você ama o seu projeto de vendas, por exemplo, você transforma a sua vida. Porque aí você está encontrando um mecanismo de ajudar as pessoas. E todo mundo adora ajudar as pessoas. Inclusive isso virou moda, né? Virou moda que todo mundo hoje, o sonho de vida é ajudar as outras pessoas. Mas será que estão fazendo alguma coisa para isso acontecer? Então começa a fazer isso.
E aqui no programa de hoje, que vamos falar muito de vendas, vamos te ajudar a vender melhor. Não interessa o que. Não interessa se é seu tempo, não interessa se é produto, serviços. Nós vamos te dar dicas valiosas de como você fazer isso para melhorar as suas vendas. Então, fica com a gente até o final. Anota tudo. Se precisar, volte esse vídeo que está no YouTube, reveja quantas vezes precisar e passe para pessoas, passe para a sua equipe de vendas, para ajudar a sua equipe a vender mais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ajuda aí, né? Vem fazer parte da nossa equipe com a gente, vem se inscrever e participar dessa legião que cresce e que a gente recebe tanto feedback positivo. E tanto no Instagram quanto no YouTube. É @hajacerto. E para você que está nos vendo aqui na TV Sete Lagoas ou na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, é uma grande satisfação ter você aí com a gente. E se inscreve no nosso canal também, porque lá tem muito mais informação além do nosso programa. Mas enfim, como é que a gente vai trabalhar essa parte de vendas? Primeira grande coisa, você precisa conhecer a fundo o que você está vendendo. Se é um produto, se é um serviço, se é você, se é o seu tempo, não interessa como eu falei. Mas é importante que você tenha clareza, você tem que ser expert no que você está vendendo. Você tem que saber todos os detalhes, você tem que saber as referências, você tem que saber até os pontos negativos. Porque aí você, além de opinar para melhorar esses pontos negativos, você pode ter informações para, se o cliente questionar, você não precisar mentir. Você tem que ser autêntico. Então, a primeira coisa da venda é ética. Então, começa a ter ética na venda. Venda o que realmente é possível vender. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Porque se você vender uma coisa que não é legal, dentro de você não vai estar bem. E para o seu cliente depois que vai descobrir aquilo, também não vai ser legal. Então por isso que é importante você conhecer todos os detalhes da venda, conhecer todas as características do produto e serviço que você está vendendo, para você falar com clareza com o cliente, para você usar do seu convencimento com o cliente. Isso é imprescindível. O cliente tem que ver você falando e ser contaminado pelo brilho dos seus olhos. Ele tem que desejar aquilo que você está oferecendo. E eu tenho certeza que isso aí vai fazer toda a diferença. Então, a primeira dica é essa, anota aí. Então, conheça o seu produto e serviço para você fazer as vendas certas. Segunda dica, por mais variado que seja, aprenda a conhecer o seu cliente. Tem cliente de todo tipo. Tem cliente apressado, tem cliente que já vem com toda a informação porque ele pesquisou no Google antes, e ele quer te dar um checkmate porque ele acha que você não conhece o seu produto e serviço. Mas como você fez o para casa da primeira dica, você não vai ser acometido por esse problema. Você conhece bem o seu produto e serviço. Tem aquele cliente indeciso, que ele precisa, além dele não saber o que ele quer, ele precisa da opinião de alguém para condensar aquela informação, se é aquilo realmente que ele precisa. Tem um cliente dependente, aquele que vai levar, eu vou levar para o meu pai autorizar, porque geralmente não é ele que paga. Então você tem que entender todo esse cliente, para você capacitar esse cliente dessa forma. Então é imprescindível que, além de conhecer o produto e serviço, você conheça o cliente também, para você saber abordar isso. E para cada cliente tem uma regra, mas tem uma regra que é básica para todos os clientes. Guarde os seus sentimentos e aprenda a ouvir o seu cliente. Aprenda a identificar a real necessidade do seu cliente. Isso vai fazer toda a diferença nas suas vendas. Porque a partir do momento que você aprende com o cliente o que é a necessidade dele, porque ele sinaliza isso facilmente, porque nada mais que ele quer é que você resolva o problema dele. Então, a partir do momento que você aprende o que o cliente quer, você oferece exatamente, você vai falar a língua do cliente. E isso vai te transformar num vendedor altamente eficiente. Isso é o diferencial. Você tem que vender não produtos e serviços. Você tem que vender soluções para os problemas dos seus clientes. Muitas vezes os clientes não sabem nem quais são os problemas deles. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar essa arte de ouvir, essa arte de dominar o seu produto e serviço,
e ouvir o que seu cliente quer, você começa a interpretar isso, você faz o casamento perfeito. Porque você começa a oferecer as soluções adequadas para o seu cliente. E aí é aquela velha história. Tudo na vida tem que ser planejado e acompanhado do planejamento. Porque tem gente, por exemplo, se eu comprar uma caneta e eu não apertar para ela abrir, eu vou achar que ela está com defeito e vou jogar ela no lixo. Então, se eu não souber manusear isso, um simples apertar da caneta faz a ponta da caneta aparecer para me escrever. Mas se ninguém me falar isso e se eu não souber, eu vou jogar a caneta fora porque ela não funciona. E assim é com produtos e serviços. A gente tem uma péssima mania de não ler manuais. Então, quanto mais informação você passar para o seu cliente como benefício, melhor. Você já viu tanto que é bom a gente receber alguma informação sobre o celular da gente? Quando a gente recebe alguma informação, alguma dica de como criar um atalho, de como criar uma funcionalidade diferente, o tanto que é bom, isso vale para o nosso cliente também. E para tudo isso que a gente está falando o seguinte: primeiro, engloba tudo isso, atenção. Atenção em relação ao produto e serviço, atenção em relação ao que seu cliente quer, saber ouvir, atenção em relação à oferta que você está fazendo para ele. E tudo isso você vai conseguir através de uma boa comunicação, de uma interpretação perfeita, mas de uma boa comunicação. E a gente vai trazer a Kelly para falar de comunicação persuasiva. Quando a gente fala persuasiva, fica parecendo que é alguma coisa de perseguir, né? Mas não é isso não. A comunicação persuasiva, ela vai nos colocar em ênfase como a gente abordar de forma correta as coisas. Para quê? Para vender mais. É isso que a gente quer. Então vamos lá ver o que a Kelly vai trazer pra gente? Olha que espetáculo! Olá, meu nome é Kelly Custódio, eu sou coach e também especialista em PNL. E hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação persuasiva. Uma comunicação que te auxilia a vender mais. Todos sabem que a comunicação é essencial em todos os momentos da nossa vida. Então, na comunicação com o marido, com o filho, com o chefe, colega de trabalho, todos os dias a gente está influenciando pessoas, mesmo sem perceber. E todo mundo que trabalha com vendas precisa influenciar ainda mais, porque todos os dias é um grande desafio. Ah, mas eu não nasci com talento para vendas. Vender é um dom, ou a gente nasce ou a gente não nasce. Muitos me falam isso, outros falam: eu não sou comunicador, eu sou mais introvertido, mais tímido. Isso não é para mim, eu não consigo vender, eu não consigo ser influenciador, eu não consigo vender minhas ideias, nada disso. Na verdade, comunicação é técnica. Eu sei que a gente aprende a falar desde pequenininho, né? Falar é uma coisa, se comunicar é diferente. Então, a gente consegue aprender técnicas, né, de comunicação que auxiliam no dia a dia a influenciar mais pessoas, auxiliam a vender mais. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas técnicas. Primeira, tenha uma escuta ativa. O que é ter uma escuta ativa? É ouvir realmente com ouvidos de ouvir, de escutar, tá? De prestar atenção. Por quê? Muitos vendedores, né, eu trabalho há muitos anos na área comercial e eu vejo e eu percebo que muitos vêm com texto pronto. Então ele chega no cliente e já joga aquela enxurrada de informações, sem ouvir o cliente, sem entender qual a necessidade do cliente, sem entender o que ele realmente quer. E aí quando você joga aquele monte de informações sobre a empresa, sobre o produto, a pessoa fica confusa e fala: como assim? Ele vem, fica só falando dele, só falando do produto, só falando da empresa. Em nenhum momento ele tentou entender o que eu realmente quero. Eu não vou comprar, né? E acontece porque
muitos cursos de técnica de venda só ensinam sobre a técnica mesmo de falar do produto, do institucional da empresa, e não te ensina a ouvir. Então, ouvir, prestar atenção nos gestos, na face, na fala da pessoa é muito importante, porque o corpo também fala. Então, ver se realmente o que ela está falando está congruente com o que ela está mostrando. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ouça, preste atenção, porque às vezes você precisa falar só 3 palavrinhas para ela. A partir do momento que você entende o que a pessoa realmente quer, você fala o que ela quer ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a comunicação é o resultado que ela transmite. Então, se você falou de um jeito que a pessoa não captou a mensagem como você realmente queria, tenta falar de outras formas, tenta mostrar, usar o visual, que aí a gente entra numa terceira técnica que eu vou falar daqui a pouco, mas não adianta você persistir na fala do mesmo jeito. É igual falar com o filho. Ah, filho, vai tomar banho. E ele não vai. Vai tomar banho, não vai. Ah, já falei 1000 vezes, você não vai. Por que você mantém falando do mesmo jeito? Se ele não te atendeu da primeira vez, muda a forma de falar. Porque quem é responsável para que o outro entenda sou eu que estou transmitindo a mensagem. Não é o outro que tem que entender do jeito que eu falei, não. Eu tenho que falar de uma forma que o outro compreenda essa mensagem. Então, esse é um ponto importante. E aí nós entramos na terceira técnica, que é conhecer os canais sensoriais, o sistema representacional de cada pessoa. O que é isso? Cada pessoa tem um sistema primário, né, o predominante que a gente fala, que ela pode ser mais visual, ela pode ser mais auditiva ou pode ser mais sinestésicas. E você percebe isso através da fala, do movimento dos olhos, mas e se não conhecer o sistema representacional da outra pessoa? Fala em todas as línguas. Fala para a pessoa imaginar, coloca imagens na mente da pessoa, mostra figuras, mostra fotos, mostra slides, o ouvir, falar dos sons e trabalha as emoções da pessoa, pega, mostra objetos. Se tiver disponibilidade, pega o produto, deixa ela tocar, porque a pessoa sinestésica ela é mais do pegar, do tato, né? Se for um perfume, deixa ela cheirar, se for alguma coisa de comer, deixa ela experimentar. Então isso vai contribuir para que ela entenda melhor a sua mensagem, que tenha mais confiança em você e adquira o seu produto. E uma última técnica que eu vou falar para vocês que para mim é uma das mais importantes é o rapport. O que é o rapport? Muitas pessoas falam, rapport é empatia, se colocar no lugar do outro. Mas o rapport é uma conexão que você tem com a pessoa. Sabe aquelas pessoas que você encontra na fila do banco, na fila do pão, que você mal conhece, mas parece que você conhece uma vida inteira? E que em 5 minutos você já contou coisas para ela que você não contou nem às vezes para um amigo ou para um parente. Por quê? Porque ali vocês tiveram uma conexão e aquela conexão gerou confiança. E isso acontece naturalmente, muitas vezes na nossa vida, mas você também pode fazer isso de propósito. Como fazer o rapport? O rapport você pode fazer de várias formas, tá? Tem várias técnicas. Uma das principais e mais faladas é o espelhamento. Não é para ficar imitando a pessoa, porque ela vai falar assim, o que essa pessoa está fazendo, me imitando? Não. Mas você vai fazer pequenos gestos que a outra pessoa faz. Então, se a pessoa cruza os braços, você espera um pouquinho, né? E cruza os braços de uma outra forma, mas cruza. Se a pessoa mexe no cabelo, você vai lá, vira, né? Joga o cabelo para trás e vai fazendo pequenos gestos que a pessoa faz. Você vai perceber que depois de um tempo, a pessoa vai estar repetindo os seus gestos. Um outro ponto é a respiração, tentar respirar na mesma frequência que a outra pessoa e
Também a voz. Se a pessoa fala mais rápido, você aumenta a velocidade da sua fala. Se ela fala mais devagar, você diminui. Fala mais alto ou mais baixo, você tenta acompanhar o tom de voz da pessoa. Então, essas são algumas técnicas que você pode utilizar para ter conexão, para falar na voz do cliente, para gerar mais confiança e vender mais. Escute bem. Lembre-se que a pessoa entende o que você transmite, então fale de diversas formas para que ela entenda a sua mensagem. Tá? Conheça os canais sensoriais, fale de todas as formas, usando o visual, o auditivo e o sinestésico. E crie rapport, crie conexão com o seu receptor. Tá? Muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais sobre comunicação persuasiva, me siga no Instagram, que lá eu dou várias dicas, e depois pode entrar em contato comigo. Obrigada e até mais. Demais, né? Esse programa sobre vendas está cheio de dicas, cheio de macetes. Então, por isso que a gente fala com vocês para sempre anotar tudo. E o bom de estar aqui no YouTube é que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Existe uma capacidade da mente de aprender, porque o volume de informação que a gente está trazendo para vocês é muito grande. Então, se você não rever, provavelmente alguma coisa vai passar batido, vai passar em branco. Então, por isso que a gente sempre aconselha, veja o vídeo novamente. E se você tem pessoas que podem se beneficiar, ajude essas pessoas também. Indique esse vídeo para que elas possam conhecer dessas técnicas de vendas que vão ajudar a se tornar excelentes vendedores. E uma outra coisa que a gente precisa abordar aqui é a diferenciação. O que me diferencia de um outro vendedor? Tanto para melhor quanto para pior. Qual a diferenciação que existe entre o sucesso de um vendedor e o fracasso de outro? O resultado. Então, como é que um alcança o resultado e outro não? Como é que tem gente que é extremamente simplória para algumas coisas, mas consegue ser excelente vendedor, e outras que são altamente têm expertises, não conseguem vender bem? Porque existe o foco nos detalhes. Eu vi uma frase esses dias que fala o seguinte: Deus está nos detalhes. E o que significa isso? É porque a gente tem que ter muita atenção nisso. É os detalhes que fazem toda a diferença. Então, nessa diferenciação que eu preciso me tornar um vendedor diferenciado, existem algumas regrinhas básicas para isso. Primeiro, educação, que é o básico. Inclusive, saber ouvir é uma parte da educação. Porque eu vou permitir que o outro fale também. Tem vendedor que começa a falar tanto que muitas vezes ele está na ânsia de vender, ele até dá desconto e o cliente nem pediu. O cliente ia comprar do preço que estava, mas ele, naquela ansiedade, eu faço um desconto. Espera o cliente. Espera o cliente sinalizar o que ele quer. Eu já vi casos de venda que o cliente trocou. É igual aquela brincadeira lá do Silvio Santos, né? Você quer trocar isso por isso? E a pessoa sem ver e sem escutar nada, sim, não. E às vezes troca uma coisa valiosa por uma coisa sem valor. Então eu já vi isso acontecer em vendas, mas sem tapar os olhos e ouvidos. A pessoa consciente, mas por quê? Porque no desejo dela era aquilo que ela queria. E acaba pagando mais caro por uma coisa que nem sempre deveria ser. Então, a educação é o primeiro. Segundo, a empatia. Aprenda a entender o seu cliente, partindo de ouvir isso. E aí você vai vender a solução para ele. Todo mundo quer que os nossos problemas sejam resolvidos. Todo mundo quer acabar com a fome no mundo. Isso é uma solução para um problema gigante. Então, a partir do momento que a gente está envolvido nisso, comece a fazer isso acontecer para o seu cliente. E você vai se tornar aquele vendedor o seguinte: o cliente chega na loja e fala assim: eu quero falar com fulano de tal. Não, pois não, eu posso te atender? Pode, chame fulano de tal. É assim. E isso é importantíssimo, porque o cliente ele vai ver a diferenciação em você. E sabe quando que acontece isso? Quando esse cliente ele se tornou seu fã. Porque ele confia em você. Ele sabe que você vai transformar o prazer imediato dele da compra em um prazer constante, que vai durar mais tempo.
Porque você entende ele, você aconselha. Para o cliente, você se tornou até um amigo. Cuidado para você não achar que o cliente também é seu amigo. E você pode confundir isso. Então, seja amigo do cliente. Tá? Faça as coisas de amigo para o seu cliente. Lógico, dentro das normas e regras da empresa, né? Seguindo todas as normas e regras da empresa. Mas faça que o seu cliente se sinta com empatia de você. Que você conseguiu transformar a experiência de vendas que você está fazendo com ele numa experiência boa, que você vai atender o que ele deseja. E na hora que você criou um cliente fã, que esse cliente fã, ele vem de várias etapas. Primeiro você fez um lead. Lead é selecionar o seu público-alvo. E a partir do momento que você tem um lead, um público-alvo, que você atende todas as demandas desse público-alvo, e você atende com excelência, com todas essas informações que a gente deixou para vocês aí, você começa a criar cliente fã. E aí, você não tem limite. As suas vendas vão ser recorrentes, as suas vendas vão ser automáticas. E o detalhe, gente, que é muito importante, porque a venda só termina quando o cliente compra. Mas a gente só tem a certeza da qualidade da venda quando o cliente retorna para comprar novamente. Então pensa nisso. É importantíssimo você estar totalmente focado na sua venda. Focado no seu sentimento de venda. E uma coisa que eu sempre falo nas consultorias de gestão. Nunca queira matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se você fizer isso, você vai perder a galinha e os ovos de ouro. A carne da galinha dos ovos de ouro é deliciosa, mas você só vai poder comer ela uma vez. Então é preferível se beneficiar dos ovos de ouro. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer fazer tudo pelo cliente na venda e acaba comprometendo a empresa, dando um desconto maior que pode ser dado, aí vira prejuízo e a empresa entra em falência e não funciona. Ou então a pessoa fica assim, eu estou com preguiça, ou então eu não vou fazer o que precisa ser feito. E aí você também perde a oportunidade de transformar a sua experiência como vendedor numa experiência gratificante, que vai te levar num próximo nível profissional, que vai te levar num nível melhor financeiro, que vai te trazer benefícios. Então essa é a dica de vendas que a gente trouxe aqui com a Kelly, com tanta sabedoria para falar de comunicação persuasiva, que nada mais é que a comunicação assertiva, de você entender e apontar para o cliente as soluções que ele precisa de forma clara e objetiva. Nós vamos trazer aqui ainda, nós fizemos um programa fantástico com o nosso amigo sobre PNL, e nós vamos trazer mais informação disso num outro programa que já foi pedido para a gente aqui. E a PNL ajuda muito a gente a abrir a mente das pessoas para entender o que a gente quer colocar. E aí você vai ser entendido da forma que precisa. E isso é importante. E serve não é só para vendas não, serve para a vida. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a gente aqui sobre vendas e pratiquem. E vejam resultados. E depois manda mensagem para a gente. Tá? Se tiver dúvidas e informações, o que vocês precisarem. E manda mensagem também comunicando os acertos. A gente adora receber assim, eu fiz para provar que dava errado e deu certo. A gente adora receber essas mensagens assim. E a gente quer que você siga o caminho da certeza. Então é isso. O programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente deixa um grande abraço para todos os telespectadores das TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E também para todo mundo que segue o nosso canal no Instagram e no YouTube. E convido vocês para participar com a gente. É @hajacerto. Tem muitos vídeos lá, marque o sininho no YouTube para sempre receber as notificações. E o programa Papo Coach fica por aqui. A gente se despede e combinando de encontrar na próxima semana, no próximo programa Papo Coach, ou por aí num vídeo na internet pelos nossos canais. Um grande abraço, tchau!